Eu sou muito lucano. Lucas gostava de um Cristo na planície. Eu só consigo pregar dialogando com o olhar, com o silêncio das pessoas. O Cristo não é apenas um ser transcendente, o Senhor superior, não. Ele é tudo isso, mas Ele é gente com a gente. Mateus coloca-o como novo Moisés no alto da montanha e assim ele inicia as bem-aventuranças, mas Lucas não. É o sermão da planície, de uma multidão de gente que acorria a ele, estrangeiros, doentes, e ele vendo a multidão. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. Quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ou em uma outra tradução, Senhor, se queres, tens poder para curar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. Ou eu quero, estais curado. E imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Meus queridos irmãos e irmãs, querida, amada comunidade Éfeso, esse grande instrumento de Deus para as nossas vidas, neste acampamento de graça, nesse Shekinah, no qual Deus arma a sua tenda entre nós para nos acolher, nos alcançar, nos tocar com a sua graça. Jesus desceu da montanha e uma multidão o seguia e estava diante dele. Mas dentro dessa multidão alguém se destaca. E se destaca de uma forma que vai além de sua necessidade curativa libertadora. Por mais que a intenção do leproso era ser curado, purificado, pela autoridade e o poder de Jesus Cristo, a maneira como ele pede, a maneira como ele se coloca, a postura que ele assume, é algo que para nós é um apelo de Deus. Ele não se coloca diante de Jesus Cristo dizendo: eu quero que o Senhor faça isso. Eu desejo isso. Não é o ego primeiro que se manifesta. A atitude daquele homem não era uma atitude apenas de alguém que tem fé. E aqui já imposto o primeiro ponto da pregação. E uma pergunta bem cavilosa. Vocês não me respondem em voz alta porque os lábios adoram trair
a gente. Respondam para vocês mesmos. Vocês estão aqui porque querem ser discípulos de Jesus Cristo ou porque apenas creem, têm fé em Jesus Cristo? Porque são duas coisas completamente diferentes. Nesses 20 anos de sacerdócio, eu constato uma coisa que dói no meu coração. E eu não me estou colocando acima de ninguém, até porque o esforço diário de Padre Dalmário tem que ser esse. E as orelhas mais próximas da minha boca são as minhas. Vocês. São as minhas, não são as de vocês. E o que é que eu constato? E agora, quando eu tenho que pregar, eu tenho que fazer essa distinção. Porque eu me dei conta de uma coisa. Tem pessoas que só querem Jesus Cristo como objeto de fé. E tem pessoas que têm a Jesus Cristo como Senhor e Mestre de sua vida e querem segui-lo. Às vezes a gente insiste muito em pregação para a gente que só quer a fé no objeto que é Jesus Cristo, mas não quer segui-lo. Todo aquele que o segue, segue pela fé, mas nem todo aquele que nele tem fé, o segue. Um breve relato, mas se vocês lembrarem do evangelho de domingo passado, uma multidão seguia, ele voltando, isso disse: quem quiser vir atrás de mim. Por isso que para seguimento ele coloca uma condicional. Porque as pessoas só o procuravam porque buscava ele como objeto para alcançar um fim. Jesus Cristo era apenas um meio para solucionar meu problema, para me curar, para fazer meu milagre. E se vocês pegarem o 6º capítulo de João, ele dá um basta. Depois de multiplicar pães, matar a fome, curar, libertar, subir a montanha para orar, lá de cima, os discípulos no meio da tempestade, ele vem, salva-os do meio da tempestade, 3 horas da madrugada. Aí a galera, quando viu que os barcos não estavam no mesmo lugar, chegaram mais rápido lá em Cafarnaum do que ele. Aí quando chegaram, a cara mais lisa e descarada. Gente que não tem como começar uma conversa para chegar onde quer chegar. Como foi que o senhor chegou aqui? Meu amigo, ele olha e diz: vocês estão me procurando porque eu multipliquei pão e matei a fome de vocês. Agora basta. Vocês não me entenderam o sinal. Busquem o alimento que não perece. Aí começa o discurso do pão da vida, que no fim, essa palavra é muito dura. Quem pode suportar? Aí uma galerinha vai o quê? Com o rabinho entre as pernas. Aí ele olha para Pedro, os apóstolos, e diz: vocês também querem ir embora? Podem vazar. Aí Pedro, em nome de todos: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A maneira como esse leproso aborda Jesus Cristo é um apelo para todos nós. Ele não se coloca diante dele dizendo: eu quero que o Senhor faça isso por mim. Ele coloca primeiro aquilo que é a identidade de Cristo diante da gente. Senhor! Quando o leproso diz Senhor, a primeira condição do discipulado: não sou eu. Não sou eu que quero, não é o meu desejo, não é o meu ego.
aqui também temos um problema. Padalmar adora as distinções. Uma coisa é Deus, outra coisa é o Senhor. O senhor está bem? Estou. Todo aquele que se submete a Deus como Senhor, tem Deus como sua vida. Mas nem todo aquele que tem Deus como, na sua vida como Deus, se submete a Ele como Senhor. Agora todo mundo o ouvido vai abrir, né? Quando a gente toca no imaginário, chegou a hora de, pela primeira vez, tocar o nome de Lulu. Lúcifer. Na palavra de Deus, você pode pegar da primeira à última palavra. E agora a autoridade exorcista eu não gosto, mas enfim, vamos embora. Em nenhuma página, Satanás recebeu o título de Adonai, Elohim, El Shaddai, grego, Kyrios, latim, Dominus. Ele não é Senhor de canto nenhum. A gente aprende na teologia, depois da morte de Cristo, que ele desceu aos quintos dos infernos para libertar Adão e companhia alimentada, nem do inferno Satanás é Senhor. Ou vocês estão esquecidos do que Paulo diz, segundo capítulo da carta aos Filipenses, que vamos escutar hoje na segunda leitura da missa, no final da tarde. Todo joelho se dobra, no céu, na terra e aonde? Quem é o Senhor do inferno? O Senhor do inferno, quem é? Vocês estão com medo? Jesus Cristo. Se todo joelho no inferno também dobra-se. Aliás, se ninguém nunca lhe disse, deixa eu dizer uma coisa. Só tem uma pessoa que, se quiser, não dobra os joelhos diante de Cristo. E não é o demônio, é você ou eu. Querem a prova? Jesus entrou na região dos Genezarenos, um homem atormentado pelo monte de espírito, quase morto, se debatendo, sofrendo. Jesus olha para o homem, tem misericórdia e cura o homem. E os demônios mandam, o demônio é muito astuto. Manda por gentileza e vá lá para manada de quê? Jesus disse, vá. Os porcos se precipitaram aonde? No mar. Quando os genezarenos souberam que Jesus Cristo tinha causado prejuízo a eles, rua, chispa, pega o beco, saia daqui. Vaza. Cuidado. Porque o demônio e obedece. Mas se eu não dobro os joelhos, nem obedeço. E ainda mando vazar. Eu estou me referindo ao ego. Às vezes a gente se esquece. Jesus Cristo nunca pediu para a gente renunciar nem ao demônio, nem ao pecado. Se você encontrar na Bíblia, me avise agora. Agora, por 3 vezes, várias vezes, mas as 3 vezes são as mais clássicas. Quem quiser seguir-me, renuncie primeiro a si mesmo. Ou já chegar à cruz. Posso continuar? Deus e Senhor. Satanás não é Senhor nem do... Porque quem é o Senhor do inferno? Agora, o que Satanás não recebeu de título, teve outra coisa que recebeu. Vocês não podem servir a 2 senhores, porque amarão um, desprezará ou odiará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Satanás nunca recebeu de título, o que está na sua conta bancária e na sua carteira recebeu.
Por isso que o Papa Francisco chamou o dinheiro de bosta, cocô, a merda do demônio. Padre Mário, pode continuar? Posso? Espera aí. Como pediram a ajuda do padre, não é do psicólogo, mas eu vou unir as duas coisas. Eu aprendi com Freud que aquilo que mais te preocupa, e vou ser bem direto, o motivo que faz você estar aqui está sendo o Senhor e dominador da sua vida. Se não é Deus, o que é? Eu estou apenas na primeira palavra do leproso. Senhor. Querem a prova? Quantas vezes? Hoje vai ter adoração, é missa, tudo isso. Quantas vezes? Vocês dobram os joelhos. Mas em vez de reconhecê-lo como o Senhor e dependente dele, fica, faça isso por mim. Olhe, o Senhor está vendo, eu preciso de... Cuidado, porque ele pode até ser Deus reconhecido por você, mas o que está sendo o Senhor de sua vida é a sua preocupação em aquilo que está dominando a sua mente. Tem gente que já ajoelha diante dele, ele pode até ser Deus, mas o Senhor da sua vida não é ele, é o que você quer que ele faça por você. Posso continuar? Qual foi a atitude primeira do leproso? Dominus Kyrios. Elohim, El Shaddai, Adonai. A primeira atitude de alguém que quer ser discípulo é reconhecê-lo como o quê? Senhor. Ou vocês estão esquecidos, porque vocês multiplicam as orações de vocês, pensando que pela força da repetição das orações e da altura, que vocês vão ser escutados. Assim fazem os pagãos. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Só uma pergunta. Primeira de duas, serão duas. Por que tanta preocupação se você não sabe se estará viva daqui a 5 minutos? Qual é a coisa mais urgente da vida de vocês, hein? É o que vocês querem que Deus faça por vocês? Segunda pergunta. As pessoas que foram curadas e libertas por Jesus Cristo, elas ainda estão vivas aqui com a gente? Morreram tudinho, não foi? Lázaro está aqui vivo? A mulher que sofreu de hemorragia estava aqui viva? Está aqui viva? O leproso está aqui vivo? Se ninguém nunca lhe disse, eu vou lhe dizer. Você vai morrer. Eu já posso estar infartando, sem sentir, e daqui a 5 minutos bater a caçoleta. A gente pode estar sendo rota de um avião que está caindo. Caiu, tchau todo mundo. Botou o pé lá fora, alguém pode querer lhe assaltar e não se contentar apenas de levar seu celular e seu carro, de tirar a vida. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Quem me garante que no almoço não esteja uma bactéria mortal que eu vou ingerir? Psss. 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 A coisa mais urgente da nossa vida não é a cura e libertação que a gente precisa. Se chama a eternidade e o céu. Porque ninguém garante que daqui a 5 minutos você está vivo. É isso que a gente tem que buscar. Posso continuar? Senhor. Quando ele diz Senhor,
Pronto. O Senhor sabe quem eu sou, sabe o que eu preciso. A multidão só queria que Jesus Cristo fizesse alguma coisa. O leproso o reconheceu como o quê? Senhor. Um discípulo basta dizer isso. És o Senhor da minha vida. Ponto. Qual é a atitude primeira de um discípulo? Reconhecer-se como tal. Nada. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. E é só uma questão de brevíssimo tempo. Por isso, que a coisa mais importante da minha vida como padre e da vida de vocês não é a cura ou libertação que eu preciso, é a minha conversão. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, não apenas fazer dele um objeto para alcançar os meus fins, um meio apenas para isto ou aquilo. Qual é o pai que é feliz, ou a mãe que é feliz, quando os filhos só buscam, fazendo deles apenas um meio para alcançar o que querem? Sintam o coração de Deus. Senhor, o centro da minha vida não é o que eu quero, não é o meu desejo, não é o que eu preciso. E quando a gente o proclama como o Senhor, a atitude do discípulo é: a gente sabe que ele tem poder para... Pronto. Se tu queres. Porque tem coisa que ele não... Até chegar a coisa que ele não quer, a atitude primeira de um discípulo é reconhecê-lo como o quê? Ele não é apenas Deus, ele é o... E se você se prostrar diante dele só como Deus, e o Senhor da sua vida está sendo sua preocupação e o que você quer, me desculpe, você está fazendo de Jesus Cristo pior do que o dinheiro. Eu não vou dizer nem um demônio. Não podem servir a dois senhores. E o outro senhor não é Satanás. Insisto, é a merda dele, o dinheiro. Ou aquilo que pesa agora como preocupação na sua vida. Isso está dominando você. E você não está permitindo que Cristo seja o quê? O Senhor da sua vida. Mas isso que lhe preocupa, suas necessidades. Senhor, se tu queres. Se tu queres. Não é o que eu quero. O pai das Crônicas de Nárnia nos ensina. No cristianismo há dois tipos de pessoas. Umas que se colocam diante de Deus e dizem: faça isso por mim. E os outros que se colocam diante de Deus e dizem: seja feita a tua vontade. Qual dos tipos de pessoa você e eu somos? Dalmário, pode continuar? Reconhecê-lo como Senhor. Ser dependente do que Ele quer, não do que eu quero. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Ele vê coisas que a gente não vê. Houve um contratempo. Minha pregação deveria ser às 10h30. Humanamente falando, eu disse: meu Deus, eu tenho que chegar em João Pessoa. Agora eu vou ter que me virar. Eu tenho que chegar em João Pessoa antes de 2h30 para outra pregação. Não é o que eu quero,
Ele vê coisas que eu não vejo. Sabe de coisas que eu não sei. Sabe da estrada como eu não vi ainda. Não é o que eu quero, é como Ele quer na hora dEle. Do jeito dEle. Cito o inspirador da obra de Dom Bosco, São Francisco de Sales, um livrozinho que eu li quando eu tinha 14 anos e foi determinante na minha vida. O quanto eu tenho frequentado Filoteia, porque hoje me dou conta que quando eu estou pregando eu tenho que distinguir, porque tem pessoas que só querem ter fé em Jesus Cristo, mas não querem segui-lo. Jesus Cristo é apenas um meio, não é o centro essencial nem um fim da própria vida. São Francisco de Sales, cito: a função da oração verdadeira não é influenciar Deus. A função da oração verdadeira não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. Mudar a natureza daquele que ora. Tem gente, a propósito disso, eu vou citar Dom Bosco, e o que Dom Bosco experimentava, eu ainda experimento. Padre Dalmário, eu soube que o senhor tem uma influência, uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Eu disse, é o seguinte, converse com ela pedindo isso para mim. Agora, quando você conversar, diga, Maria, não toque nessa pessoa não. Faça desse jeito, faça. Eu digo, como é? Dom Bosco é que diz, curioso. Abro aspas, curioso, tem pessoas que se aproximam de mim como padre e dizem, converse com Deus, interceda, reze por mim, agora diga a Ele que não mexa nessa pessoa, não mexa aqui. Aí Dom Bosco dizia, é preciso deixar Deus ser Deus. Oração não é para influenciar, não é para dizer o que Deus tem que fazer, porque Ele sabe. Influenciar é para mudar a nossa natureza. Egocêntrica, individualista, orgulhosa, soberba, mesquinha. Oração não é para mudar Deus, é para mudar. A gente aprende na igreja, lex orando e lex credendi. O que a gente reza, a gente crê. Tem uma oração eucarística que o prefácio é um dos que eu mais gosto. Antes de citar o prefácio, eu vou fazer a pergunta cavilosa. Deus precisa de louvor da gente? Vocês estão inteligentes. Deus precisa da adoração da gente? Uma salva de palmas agora para vocês. Menos mal. Até que fim. Criatura, Deus é Deus. Aí diz a oração eucarística, nossos louvores nada acrescentam àquilo que sois. Quem precisa de louvor, de adoração, de oração, somos nós. Para deixar Deus ser Deus e Senhor, não fazer dele um objeto para eu alcançar os meus meios, a fazer dele um objeto como meio para eu alcançar os meus fins. Senhor, se tu queres. Você sai do trono quando diz se tu queres, não é o que eu quero. Querem a prova? Pai, o filho não conseguiu influenciar o pai, quanto mais os irmãos. Pai,
autor da carta aos Hebreus, Santo Agostinho, quando comenta, é admirável. Jesus, entre preces e lágrimas, suplicou aquele que podia lhe libertar da morte, mas Deus não o obedeceu. Aí Santo Agostinho é que leva ao extremo. Jesus, no Horto das Oliveiras, chorou, gritou, uivou, latiu, mungiu, esperneou, entrou num estado de angústia tão grande que suou o quê? Aquele que podia lhe libertar. Mas ele insistentemente concluía a oração dizendo o quê? Seja feita a tua vontade, não a minha. O pai obedeceu? O pai realizou o desejo do filho? Então deixa eu dizer para você, tem coisa que Deus não quer. E eu vou já chegar de maneira bem prática. Tem coisas que não vai mudar. Quem vai mudar é você. Tem coisas que está sendo um meio, não um fim para se alcançar a solução. O problema é que a gente só quer solução de problema, mas ninguém quer ir à dos problemas. Tem problema na nossa vida, tem problema que não deixa a nossa vida enquanto a gente não mudar. E Deus não vai tirar. Tem enfermidade que é para nos humanizar. E discípulo sabe sofrer. Quem tem Jesus Cristo como objeto de fé não quer sentir dor nem sofrer. Vocês estão pensando que a sorte do discípulo é diferente da do mestre. Agora o problema é: você quer ele como objeto de fé ou como Senhor e mestre para segui-lo? Agora eu tenho que pregar dessa forma, porque existem dois tipos de cristãos. Padre Dalmário, pode continuar? Eita. Concluir São Francisco de Sales. A vida em Deus, na intimidade orante, torna-se então o essencial e não mais um meio para o fim. Tem uma música do meu filho espiritual Frei Gils, que vocês cantam, que foi gerado justamente com um cabo de vassoura. Eu explicando o que é a vida espiritual de Santa Teresinha. Até a noite do Natal era ela o centro da própria vida, tudo girava em torno dela. Era uma princesinha mimada. Depois da noite do Natal que o pai feriu com a palavra, que ela desceu as escadas, o centro da própria vida não era mais ela. Se você pegar um cabo de vassoura, girar, o egocentrismo, o individualismo, o que eu quero. Quando ela desceu das escadas, Deus era o centro e as necessidades do outro, não as próprias. Tu és o centro. Outra também que foi gerada, porque tendes medo, porque tem... Voltando. Vou a uma atitude transgredida pela gente. São Paulo deixa bem claro que a fé entra pelos, e para ouvir eu preciso silenciar. A pregação de Natal desse ano foi justamente sobre a luz, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Se a gente perguntar ao Ocidente, dos 5 sentidos, qual é o mais importante? A gente está no Ocidente, viu? Pronto. Dos 5 sentidos, visão, audição, tudo. Qual é o mais importante? Não, não é audição, não. Vou botar o ponto nos is. O sentido mais importante para a gente, no Ocidente, é o quê? A vista. Só que tem um problema.
É todo mundo, deixa a luz do céu, tu és a luz. Sejamos hipócritas, não. Não responda em voz alta. Responda para você. Como é que você diz e proclama Jesus Cristo como luz da sua vida, se a primeira luz do dia que você contempla não é a luz do sol, e a última luz que você contempla do dia não é a luz da lua, é a da porcaria do seu celular? Isso é palma de conversão. É uma hora dessa que eu gosto de escutar palma. Aí não sabe porque está doente, não sabe porque está deprimido, não sabe porque está com ansiedade. Se ninguém nunca lhe disse, isto é a maior causa de doença mental, emocional, estamos chegando agora também fisiológica dos nossos dias. Como é que você diz que Cristo é a luz para os seus passos, se a luz que você mais contempla é essa? E tem gente que chega. Tem casais Vida Nova me escutando. Vão escutar agora, fugiram, pensavam que o Padre Dalmário já tinha pregado, se lascaram hoje. Padre Dalmário, eu não estou com tempo para rezar. Aí, eu sou triste. Eu digo, por gentileza, dê-me o celular. Eu disse, não se preocupe, eu não quero as suas conversas, eu só quero que você abra no comando geral do seu celular. Abra para mim no comando geral do seu celular. Padre, o que é que o senhor quer? Não é, eu não quero saber de suas mensagens, não. Eu só quero ver o comando geral do seu celular. E não é só... Pronto, abriu, agora, tecle aí, tempo usado no celular. E olhe, eu não quero saber, eu só quero que você olhe. Está olhando? Estou. Quanto tempo você passa com o WhatsApp aberto? Não me responda, só respondo para você. Quanto tempo você passa no TikTok? Olha aí. Quanto tempo você passa no Instagram? Aí eu faço a pergunta, você realmente não tem tempo para rezar? Quem é o Senhor da sua vida? Desculpe-me, gente. Desculpe-me. Eu digo que é muita coragem chamar Dalmário para pregar. Temos um problema, que o tempo está escasso, mas vamos lá, vai dar certo, é o que ele permite. O homem, no final da tarde, era face a face com o Criador conversando, no meio do jardim, passeando, ele e a mulher. Você pode comer de todos os frutos das árvores. Interessante, vou tocar o problema da ansiedade agora. Carlinhos rezava pelos homens, mas agora eu vou botar o ponto nos is na vida das mulheres. E quem me conhece sabe do quanto eu defendo vocês. Agora, é necessário também chegarmos aos fenômenos psíquicos próprios de vocês. Deus tinha dito, menos da árvore do fruto do bem e do mal, que está ali, e a árvore da vida. Ele ia dar progressivamente, eu não vou dar aula de exegese para vocês, mas tudo estava sendo dado ao seu devido. Primeiro ele criou o homem, aí botou lá, cultivando a terra, trabalhando. Depois de cultivar a terra, comer da terra, aí ele botou o homem sentado no trono. E ele mesmo reconhece, não é bom que ele esteja só. Mas antes de dar a mulher, ele bota os bichos tudinho para fazer o desfile.
Aí ele veio, eu gostava quando eu estava gordo, porque eu dizia, veio o porco maiale, delicioso. Passou na frente de Adão, Adão disse, é um porco. Aí veio o elefante, Adão, elefante. Tudo progresso. Quando ele identificou todas as coisas, o homem dormiu, porque viu que não era nenhum igual a ele lhe dá um auxiliar. Não é assim que tem na tradução? Mentira. E o meu irmão Frei Gilson errou. Não é auxiliar, não é escrava, não é ajudante. A mulher é o socorro de Deus para o homem. Só que ela pode se tornar também um desespero. Psss. Criou a mulher. Então, chegaria a hora que o Adão e Eva comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não foi criado à imagem e semelhança de quem? Não foi? Então, chegaria o momento que eles iriam ter ciência, como Deus tem o quê? Ciência das coisas. Tudo dentro de um processo. Tudo na vida é um processo. Até a vida sem o pecado era um processo. Primeiro ser criado, cultive a terra, pronto. Cultivou a terra, aprendeu. Agora os bichos, pronto. Cultivou os bichos, administrou, pronto. Agora a mulher, tudo ia sendo dado o quê? Dentro do quê? Satanás. Olhe, primeiro transtorno, distúrbio mental, como queira chamar, ansiedade. Interessante que ele é o pai da mentira, mas não engana ninguém com a mentira. Ele não conhece a mentira, o maldito. Ele dispara os gatilhos que faz com que a gente minta, mas ele não mente. Eva, você é linda! Menino, como é que tá aí as coisas? Adão, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Mulher, é o seguinte. É verdade que ele permitiu a vocês de comer de todos os frutos, menos dessa árvore? Verdade ou mentira? Digam. Psiu, só um parênteses. Vocês sabem que o demônio está na parábola do filho pródigo, que estaríamos escutando hoje se não fosse 14 de setembro? Padre Almário, o demônio está na... Tá. São João diz que o servo, o escravo, não fica dentro de casa. Somente os filhos, o filho. Olha como é que Satanás dispara os gatilhos que nos levam a mágoa, ódio, rancor, ressentimento. Vou já chegar para Eva. O filho mais velho voltou e chamou o quê? Diga, um escravo. Diga. Ah, escravo. O que é que está acontecendo aí dentro da fazenda? Foi o teu irmão que voltou. Mentira ou verdade? Jesus Cristo também disse, vocês não entram nem saem, e ficam impedindo quem quer entrar. O que é que está acontecendo? Foi o teu irmão que voltou, o maldito, olha. Teu pai matou o novilho mais gordo e está dando uma festa para ele. Tem gente dentro da casa de Deus e das comunidades que é a mesma forma. Não na parábola, nem é o pai, nem é o filho mais novo, nem o filho mais velho. É Satanás que não entra nem deixa os outros entrar. Volta para Eva. Mesmo que o homem não tivesse pecado, Jesus Cristo se encarnaria. Porque tudo na vida é um Lá no jardim éramos criaturas, mas o nosso destino era se tornar filhos e filhas de quem? Com ou sem o pecado. E Satanás sabia perfeitamente disso. Cuidado com quem quer antecipar as coisas na sua vida. Você vai se lascar. E pode lascar os outros. Eu vou dar outro exemplo.
Porque a primeira qualidade de alguém que reconhece Jesus Cristo como Senhor é ouvir. É verdade que você pode comer de todas as árvores, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal? Sim, mulher, é o seguinte. Traduz para vocês, antecipe o processo, porque ele sabe se você comer dessa árvore, você vai se tornar como? Qual era o destino do homem? O destino do homem não era Deus? Não é sentar à direita de Deus? Antecipe Deus e seja Deus desde já, diante dele e diante das coisas. Lascou todo mundo. Cuidado. Cuidado, mulheres, porque o ser feminino é mais susceptível às circunstâncias e situações. Eva chamou o marido para conversar com ele antes de comer o fruto? Eu vou já traduzir isso psicologicamente. Simplesmente deu o fruto e ele o quê? E desobedecer a ambos a quem? Isso lá no Gênesis, só que tem uma história que é a mesma. Abraão, Sara e a escrava Agar. 80 anos. Quem tem cara de Abraão? Chega, meu tempo está passando. Está ali, Abraão. Pega a tua mulher, vai para uma terra que eu vou te mandar. De ti eu vou fazer uma multidão maior do que as estrelas do céu e os grãos das areias da praia do mar. 80. 100 anos Abraão, 98 Sara. Aí Sara diz, a terra ele deu. É que eu não vou ter um tempo para pregar sobre a luta dele com, aliás, os escravos de Abraão e os escravos do sobrinho Ló, que é outra coisa que ilustra tanto. A terra deu, estamos bem, agora Abraão novamente a mulher. A tua esposa está aí? A tua esposa está aí? Pois é. Abraão é o seguinte, tá tudo no Gênesis, tá demorando demais, ele não vai nascer meu não. Tu pega Agar, a escrava, aí nesse tempo tinha um ritual, você gera o filho em Agar, qual era o ritual? Na hora que o filho estava para nascer, só era pegar a criança com placenta, melada de sangue, tirar das entranhas da escrava ou da mulher que gerou e colocar nas entranhas de quem? De Sara. Pronto. Aí a descendência, Abraão igual a Adão, pegou Agar, se deitou, transou, gerou. Deus chega e diz, seu caba safado, sem vergonha, eu disse que o filho era seu e de sua esposa. Interessante que quando Sara soube que Agar estava grávida, ficou com raiva e expulsou a mulher de fora. Está lá! O problema é que a gente ignora a palavra de Deus, que a gente não quer discípulo, a gente quer que Deus faça alguma coisa, mas de ser discípulo com a palavra, ninguém quer não. O quanto a renovação se esqueceu que a pregação última e a mais importante é a vida sob o senhorio de quem? Pois é, aí todo mundo só quer cura e libertação, mas ser discípulo, volta. Aí Deus, Agar, volta. Volta porque Abraão vai ter que assumir o filhinho, e eu não vou voltar atrás. Como eu prometi a ele, foi ele que gerou, esse menino
vai nascer. Só que ele vai se tornar um cavalo indomável. Um cavalo selvagem que vai se voltar contra todos e todos contra eles. Quem é o pai dos muçulmanos e do mundo árabe? Ismael, o filho de Agar. Quando o filho de Agar nasce, Sara e Abraão expulsam a pobre da escrava. Agar bota a criança debaixo de uma árvore, pede a Deus para morrer ela e o filho. Aí Deus disse, não, Agar, fique tranquila. A promessa que eu prometi a Abraão também está sobre essa criança. Porque Deus não volta atrás da palavra. Nós é que não temos palavra. Posso continuar? Aí ele pega, seu safado. Aí Abraão, sai de um pouco debaixo da tua tenda. Aí bota Abraão. Agora pega o pescoço e olha para cima. Eu prometi a você e sua esposa. Abraão só viu Gerar com 100 e Sara com 99. Primeiro ouve. Quando um discípulo se submete ao senhorio de Deus, é no tempo dele, do jeito dele. E Isaac é chamado o filho do sorriso, porque quando ele disse a Sara que ela queria gerar, é piada. Está tudo ali. A dinâmica continua a mesma. Nós aqui ignoramos. As mulheres são muito mais susceptíveis ao processo de ansiedade. Vocês estão entendendo porque a história da nossa salvação começa com os homens mudos e só Deus dialogando com duas mulheres? Porque por duas, a desobediência gerou coisas desagradáveis, mas também por duas, a salvação chegou à humanidade. Maria e Isabel, e hoje a igreja, que somos nós. Agora, olha a atitude de Maria. O que é ser discípula? Qual era a mulher que naquele tempo não queria ser a mãe do Messias? Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem nenhum? Racionalidade, diálogo. Tudo isso porque ela o quê? Ouvia. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Todo aquele que ouve, escuta, mas nem todo aquele que escuta, ouve. Antes de tudo, ouvir. É porque não tem um tempo, meu Deus do céu, chega. Deuteronômio, se você pegar Deuteronômio 6, que é o credo de Israel, mas eu vou citar só Deuteronômio 6, 4 a 7. Olha lá. O judeu reza de 5 a 7 vezes ao dia. É o Pai Nosso deles, o credo deles. Ouve, Israel, antes de tudo o que ouvir. Padre Dalmário, fale como psicólogo, como é que eu curo minha ansiedade e minha depressão? O grande problema, meninos e meninas, é que a gente só quer a solução do problema, mas não quer a cura e a conversão da causa. Os colegas dizem, como é que um padre estudou psicologia e é da escola de Freud? Porque o centro da psicanálise, da psicologia de Sigmund Freud é justamente a palavra, que se manifesta externando aquilo que a gente chama de sintoma.
E qual é o centro da vida do ministério de Padre Dalmário? Se me tiram isso, não me resta. Eu nunca vou ser pároco, nunca vou ser bispo agora. Dei-me a palavra de Deus e o microfone ou não, e me chame para pregar, que eu dou conta do recado. Que eu fui constituído para isso, mas calma. Só um silênciozinho, porque pode ser um desvio para a gente não ouvir agora. Eu sei que o aviso está terminando. Para o seu corpo, sua alma e seu espírito, existe uma coisa essencial para você ser curado e liberto radicalmente. Ouvir os sintomas. Vou traduzir. Eu posso ser um psicólogo ateu, mas você chega hoje no consultório, uma das primeiras preocupações do terapeuta é: você tem fé? É cristão, católico? Não, sou ateu. Ele disse: eu também sou, graças a Deus. Mas o seguinte, para uma boa saúde, não é mental, integral, você precisa silenciar e meditar. Para escutar o quê? Sintomas. Tem uma âmbula aqui não, né, sintoma? Tem uma âmbula não, né? Tem aqui perto. Não vai dar tempo não. Tá aqui? Pega aí. Uma âmbula. Sintoma. Eu preguei isso semana passada lá na Boa Nova, em Recife, que era justamente sobre a medida calcada, sacudida, transbordando. Dona Zefinha, com 85 e 86 anos, viveu a vida como ministra da Eucaristia e líder comunitária. Posso? Tem pessoas que não levam Jesus aos outros. É Jesus que está levando. Padre Carlos, muito obrigado. Eu servi a paróquia durante todo esse tempo, mas eu não tenho mais condições de ser ministro. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. A entrega. Ela vai ser diminuída porque deixou de exercer o ministério? Dona Elisângela, eu sou músico, viu? Eu sei tocar violão, teclado. Eu não canto muito bem não, mas posso arranhar. A senhora canta sozinha e não tem nenhum instrumento. Eu posso ajudá-la. Eu não quero cantar não, só quero tocar o instrumento. Não, aqui só precisa da minha voz. Muitos grãos de trigo se tornaram vinho. Eita, errei, não é vinho. Pois é, mas Dona Elisângela que não tem mais condições de cantar, não é? Mas alguém que chegou para ajudá-la, ela não quer. Eu não sentia dor de cabeça. Todo dia, às 4 da tarde, a dor de cabeça está me atingindo. Aí, Doril. Ainda existe Deus Aldina. Ainda é marronzinho. Ô mulher mais velha do que a gente, viu por quê? Ninguém mais quer sentir a dor, enquanto a dor é Deus gritando através do seu corpo que você não está bem. Algo precisa ser o quê? Investigado. A gente quer a solução dos problemas, mas e a raiz do que gera? Ninguém quer.
Deus não trata soluções. Deus se ocupa do que Ele sabe e conhece, do que está por trás daquilo. A medicina hoje é mais preventiva do que curativa. Passou dos 40, tem que fazer exame de próstata. Passou dos 40, tem que fazer colonoscopia. Vocês estão esquecidos que a ciência é dom de Deus para a cura e libertação também do homem. Vida psíquica. Todo dia eu estou com o Carlinhos. Só que de uma hora para outra, Carlos me provoca uma reação que era estranha. E não foi ele. Aí eu passo a combater Carlos e continuo mesmo. O problema não está em Carlos. Sintomas. O corpo avisa, a alma também avisa. Por que tal pessoa me provocou isso? Investiga uma pessoa para você saber o que está por trás da depressão. Coisas que a pessoa não insiste em escutar e que foram colocadas debaixo de um tapete. Aí vai adiando. Chega uma hora que explode. Eu não tenho para usar a metáfora da piscina, mas tinha um casal que queria que a piscina fosse solucionada e fez de tudo. No final, os tratadores da piscina se deram conta que no fundo da piscina tinha um cadáver. E os produtos que colocavam não servia de nada, porque o cadáver continuava o quê? Apodrecendo no fundo da piscina. Enquanto você não tirar o cadáver do fundo da piscina, a água vai continuar turva. Você vai vir para cura e libertação, congresso, adoração, missa, o que for. Mas é o defunto que tem que ser tirado do fundo da sua piscina, para você se reconciliar com sua história, com a pessoa, pelo perdão. Vida espiritual do mesmo jeito. Quanto mais eu cresço em intimidade orante com Deus, mais eu me esqueço de mim mesmo. Porque quem é o centro da minha vida? Então, para que a armadura disso, a armadura daquilo e tanto devocionismo que está se tornando superstição na vida de muita gente? Maria passa na frente, São José atrás, São Miguel em cima, Gabriel embaixo, Rafael de um lado, meu anjo da guarda no outro. Aí no final eu pergunto: e Deus, onde fica? Cruz, todo mundo com medalha de São Bento, usando medalha de São Bento e cruz. Psiu. Todo mundo quer fazer da cruz um objeto, mas ninguém quer abraçá-la, beijá-la e assumi-la para renunciar a si mesmo. A gente está enganando a quem? Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Discípulo reconcilia-se com a cruz diariamente. Ou vocês estão tirando onda com Deus, Miguel e São Bento? Porque tem gente que é rezando 24 horas a oração de São Bento com a cruz na mão. Mas basta alguém pisar no dedo mindinho que o demônio que está dentro se manifesta. Como é que você invoca o príncipe da milícia celeste, cuja humildade expulsou Satanás da presença de Deus, e o pai do monarquismo ocidental, cuja essência de sua vida era humildade, 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 e se você conserva orgulho e soberba dentro de você, é você expulsando o demônio e ele escarnecendo, rindo, dando gargalhada da sua cara. Que é uma piada. Exorcismo, oração de cura e libertação é uma coisa muito séria, gente. A gente só quer paliativo.
A gente quer Neusadina, Doril, mas ninguém quer aprofundar as coisas. A cura começa pelo sintoma. Eu preciso ouvir, escutar que isso não está bem na minha vida. E a humildade me leva ao quê? Senhor, se tu queres. Ou se não, minha amiga, você é psicóloga, eu preciso de ajuda. A palavra mais corajosa que um discípulo pode dizer é: eu preciso de ajuda. Não é o que eu quero, eu preciso ser ajudado. Mas ninguém quer ouvir a si mesmo. A gente quer tratar do problema. Não queremos ir às causas. Eu não consigo ser superficial, gente. A gente pensa, vou concluir agora para invocar o Espírito Santo. A gente pensa que possessão é só demoníaca, né? Ou você está esquecido que o motivo que lhe trouxe aqui está lhe possuindo. Quando um pensamento insiste em estar nos ocupando, ele se torna uma sina. O Senhor da sua vida é aquilo, não é Deus. A gente só quer solucionar o problema. A gente pensa que só o demônio nos possui. As coisas nos possuem, os problemas nos possuem, as pessoas nos possuem, os vícios, os pecados, e inclusive o quê? O demônio. O catecismo da Igreja Católica é bem claro: 3 coisas levam o homem a desobedecer a Deus, consequentemente ao pecado. Primeiro, ele mesmo. Segundo, o mundo e suas concupiscências. Por último, quem? Digam, o demônio. Por último, Carlinhos, está aqui, ó. Eu gosto da imagem de São Miguel sem Satanás. Só com a balança ou a espada. Porque o demônio chama mais atenção do que o próprio arcanjo. Estou dizendo uma mentira? Eu fiz uma pesquisa nas lojas que vendem. A imagem de São Miguel só com a espada e a balança. É porque eu não tenho tempo, vocês vão entender o porquê da balança. Qual é a que sai mais? Para dar uma, como o senhor está vendo. Aqui sempre tem a balança e a espada ninguém quer. Só quer a que tem o quê? Cuidado. Que nosso Senhor deixou bem claro. Se você expulsa o demônio de uma casa e ela permanece vazia, ele roda, 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 volta e traz mais quanto, hein? Pois é, exorcismo não é expulsão. Exorcismo é preenchimento. Quanto mais uma vida está abastecida do Espírito Santo, mais não há espaço para Satanás nem ninguém ocupar esse interior. Meu jeito de exorcizar é completamente diferente. Você não está endemoniado não, viu? Psst. Mas quando detecto que há uma possessão, qual é o teu nome? Júlio, meu irmão, você é filho do Deus Altíssimo, e é o amor dele que eu suplico que lhe preencha, para que o maldito que tem ódio e inveja de você, porque não é filho, não passa de um escravo do céu, que está no inferno, lhe deixe livre. Só é dar um abraço. Tchau. Aprendi com Freud. A psicanálise é fundada na palavra e a cura se dá pelo amor. Quando a vida humana é preenchida pelo amor, não há espaço para trauma, depressão nem ansiedade, porque você confia em Deus que é o amor. Então fica de pé. E agora a pergunta: você está aqui para ser discípulo de Cristo ou só crê em Cristo? Então o discípulo diz: Senhor, se tu queres.
se tu queres. Aí Jesus Cristo nem responde. Oh, o que o outro só precisa. Carlinhos vai pregar à tarde sobre os sacramentos, não é isso? Não? Mas vai acenar alguma coisa? Eu já teve. O que ele sabe, que estudou teologia. O que são os sacramentos, senão o afeto de Deus no corpo, na alma e no espírito do homem. Um Deus que nos toca materialmente, nos lava como um pai e uma mãe, nos alimenta como um pai e uma mãe, nos dá a força, as vitaminas como um pai e uma mãe, nos dá o remédio como um pai e uma mãe, nos leva para servir aos outros como um pai e uma mãe, que deixa a filha ou filho para ser padre, para se casar. O ser humano, para ser curado e liberto radicalmente, ele precisa ser o quê? Amado. Tocado. Tem gente que só precisa disso. Aqui está o exorcismo. Porque faltou amor naquela vida. Que nunca experimentou de pai, de mãe, de esposo. Aí o que é que ocupa? O espaço. Hoje à tarde, quando você pregar, em nome de Deus eu lhe peço, termine com o batismo do Espírito. É simples, gente. Se eu pegar um copo aqui, cheio de Coca-Cola, 300 ml, e pegar uma garrafa de 1 litro de água pura, límpida, e despejar dentro do copo que está com Coca-Cola, a água que está dentro do copo vai se tornar também o quê? Limpa. Não é a água da garrafa que vai se tornar Coca-Cola, mas a água do copo que vai se tornar a água da garrafa. Vocês estão entendendo o que é exorcismo? É para encher a pessoa daquilo que expulsa Satanás, para ela não ficar vulnerável. O grande problema é que a gente só quer expulsar, mas ninguém quer se abastecer do Espírito Santo. Não sei que música preparar, nego, mas eu queria concluir invocando ele. Sim. Sim, vamos invocar o Espírito Santo. Eu gosto porque é o nós. Não sou eu. Com humildade. Senhor, Senhor. O amor. Quanto mais abastecidos, quanto mais preenchidos, quanto mais intimidade com Ele, mais curados, mais libertos, mais protegidos. A nós descer. Vinde, Santo Espírito. Preenche-nos, doce hóspede de nossas almas. Abastece-nos, doce de nossas almas. Expulsa para longe. Expulsa para longe tudo aquilo que nos impede de sermos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Assim como a corça. Agora erga seus braços. O mais alto você puder. Oh, enche-me. Por gentileza, os casais aqui presentes se abracem. Os casais presentes, os filhos que estão com os pais se abracem. Os filhos com os pais.
É só o que você precisa. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Enche-me, Espírito. Oh, enche. Isso é exorcismo. Isso é exorcismo. Deixa livre esses corações, Santo Espírito. Cura, liberta, Santo Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Miriala la barala la mariana la barala la mariana la barala la mariana la barala. Miriala la barala la mariana la barala la mariana la barala la mariana la barala. Miriala la barala la mariana la barala la mariana la barala la mariana la barala la barala. Miriala la barala la mariana la barala la mariana la barala la mariana la barala. Vinde, Santo Espírito. Preenche-nos, Santo Espírito. Transborda em nós, Santo Espírito. Coloca amor onde não há amor, Santo Espírito. Coloca segurança, confiança onde não havia confiança e segurança, Santo Espírito. Enche-nos, Santo Espírito. Enche-nos, Santo Espírito. Enche-nos, Santo Espírito. Oh, enche-me. Preocupe não, quando ele chega as folhas voam, bagunça tudo. Espírito. Agora faça um profundo silêncio, porque o demônio não suporta o silêncio. E quando a gente dizia, Deus fala. E quando Deus fala, Ele cura, liberta, salva, redime. Maldito, se estás a aprisionar algum coração deste filho ou desta filha de Deus aqui presente, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, deixa silêncio, silêncio, eu preciso de silêncio, fechem os olhos, em nome de Jesus Cristo, deixa livre. Silêncio. Fechem os olhos. Quem gosta de espetáculo é o demônio. Os filhos de Deus não gostam disso. Em nome de Jesus Cristo, deixa este coração livre. Pode deixar em paz a pessoa. É Cristo que age. Deixa esses corações livres porque estão preenchidos pelo amor de Deus, que é o Santo Espírito. Estão preenchidos e não há mais espaço para você, maldito. Santo Espírito, realiza o que tens de realizar no coração destes que amas. Neste silêncio, consola esse pranto. Este pranto é fruto da ausência de amor. Consola este pranto. Consola este pranto. Ninguém precisa impor mãos, nada. É a palavra. Eu disse que é a palavra. Esse pranto é fruto da ausência do amor. Esta pessoa está sendo preenchida pelo amor de Deus. Como a criança, o Espírito a toma nos braços para preencher a ausência
do que nunca experimentastes. Você está consolada, preenchida pelo Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Consola esses corações, porque és o nosso consolador. E eu sei disso. Eu experimentei isso e experimento. Consola estes prantos. São gemidos de dor, meu amigo. Preenche de amor esses corações. Preenche de amor estes corações. Deixa-os livres. Agora pode abrir os olhos. Respirem fundo. Me desculpem, gente. E vocês vão ter que beber o veneno que vocês me deram. Eu aprendi com a renovação e as novas comunidades o que é o poder e a autoridade da palavra. Quem gosta de espetáculo, de grito, é Satanás. Agora ele não suporta silêncio. Porque São José é o terror dos demônios. Onde há silêncio, há autoridade da palavra. Não há espaço, maldito. Por isso que se me tiram a palavra, não me resta nada. Ele conclua cantando as consequências do Espírito Santo na gente. A palavra deixa bem claro, ninguém pode chamar a Deus de Pai se não for nele. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for nele. Eu creio, penso que cumpri minha missão. Preenchê-los do Espírito, para que vocês sejam discípulos de Jesus Cristo.